Boa tarde, Bahia. Estamos começando mais uma edição do seu programa de todas as tardes, aqui da tela da Band, do som da Rádio Band News FM e também do nosso canal do YouTube, Band News FM Salvador. É sempre uma satisfação ter a sua audiência. Hoje, sextou, dia de feriado, feriado prolongado, 21 de abril do ano de 2023. É sempre uma satisfação ter a sua audiência. Mandar um abraço também para todo o povo de Sergipe, Aracaju, Barra dos Coqueiros e adjacências, todo mundo que acompanha nosso programa pela tela da Band, que também é sintonizada aí no estado de Sergipe. E eu tenho a satisfação de receber aqui, mais uma vez, ele que esteve aqui no aniversário da cidade de Salvador, dia 29 de março, retoma aqui no nosso programa, professor Jaime Nascimento. Professor, satisfação em tê-lo aqui. A satisfação é minha, Vitor, de estar aqui, conversar com os ouvintes da Rádio Band News e dos espectadores da TV Band. A gente vai falar um pouco hoje, a gente vai debater, na verdade, um pouco sobre a Inconfidência Mineira, que é o feriado de hoje, que é o feriado de Tiradentes. Eu queria que logo de cara o professor pudesse contextualizar para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, por que Inconfidência Mineira, por que feriado de Tiradentes? Veja, o feriado é uma coisa criada já, curiosamente, criada no período republicano. A Inconfidência se dá no período colonial português, porque a gente era colônia de Portugal, da coroa portuguesa. E aí, no período da República, já se resolve fazer homenagem a quem teria lutado contra. Então, se considera que o período imperial ainda diz respeito a Portugal, porque os nossos dois imperadores, um era filho do rei de Portugal, Pedro I, e o segundo imperador é neto. Então, resolve-se esquecer esse período. Então, elege-se Tiradentes como exemplo de herói brasileiro buscando essa separação, essa independência, que veio se confirmar depois, mas não da forma que se queria. Alguns pensavam que saísse da monarquia portuguesa para uma república, como aconteceu em algumas outras colônias da América, né? Não só de Portugal, mas de Espanha. No nosso caso, não. Nós saímos de um período colonial, de colônia, para a situação de império, e ainda ligado à casa que governava, que era a Casa de Bragança, de onde Pedro I nasceu. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. De fato, professor, ele exerceu essa função de agitador do movimento da Inconfidência, ou foi, como a gente costuma dizer, pego para Cristo, foi o bode expiatório ali para poder servir de exemplo? Sim, ele foi propagandista. Ele nunca teve um papel de liderança nesse movimento. E aí, o que é Inconfidência? Por que Inconfidência? Por que esse nome? Porque era num sentido de um levante escondido, de uma trama contra a coroa portuguesa. Portanto, eles não confidenciavam. Então, eram inconfidentes. E ele tinha um papel menor. O problema é que ele não tinha trava na língua. Então, ele ia para as tabernas, o que seriam os bares, as boates de hoje em dia, e falava do plano. Então, quando o vice-rei, no Rio de Janeiro, fica sabendo de toda essa situação e resolve ordenar o início de uma investigação, só se encontra ele falando das coisas. Os outros participavam, sim, participavam, mas nas reuniões secretas. Inclusive, se diz que a própria maçonaria teve parte nisso. Mas ninguém falava isso em público. Ele sim, ele falava. E é porque o Tiradentes, porque ele era buticão. Era o cirurgião barbeiro na época que fazia extração de dente, por isso o Tiradentes. Então ele é pego sim para Cristo e no final termina sendo, né, é um decreto da República, do governo republicano, que se estabelece como se deve retratar. Aquela forma como se retratar ele é decreto, se deve retratar assim, com aquela imagem semelhante à do Cristo. Porque na verdade ele não tinha como estar daquele jeito. Por quê? Porque ele era alferes. Alferes era uma patente militar. Então, independente de estar condenado ou não, ele deveria ser tratado com as licenças permitidas a um militar. Nunca apareceria andrajoso, barbudo, cabeludo, por isso e mais, porque ele tinha que receber a extrema-unção, os santos óleos. E não teria como colocar os santos óleos com aquela barba, com aquela cabeleira enorme. Então, ele teria que estar com a cabeça raspada para poder receber o óleo da extrema-unção. E mais ainda, como ele seria enforcado, aquela barba e aquele cabelo não permitiria que o laço fosse devidamente apertado.
Então, nada daquilo é real. Aquilo é uma criação da República que estabelece que deve ser, e mais, no governo militar, é República e governo militar, aquele instaurado em 1964, que estabelece que deve ser daquela forma, a imagem de Tiradentes deve ser retratada daquela forma. Falar em imagem, nós temos aí, que eu separei, uma imagem clássica, que é a leitura da sentença dos Inconfidentes. Essa imagem que você está vendo na tela da Band e também do nosso YouTube, que foi de Leopoldino Faria. E dessa imagem você já começa a perceber que já é uma característica muito semelhante ao que eu costumo dizer do Jesus Cristo representado da Europa, o europeu, que é o branco, do cabelo grande, com barba, remete-se a isso. Então o professor está dizendo, foi algo determinado para que houvesse essa comparação com, vamos colocar assim, um Messias, alguém que fosse importante. Porque ele é um mártir. Então, qual é o maior mártir da história? É o próprio Cristo, que se dá em sacrifício pela salvação dos seres humanos. Então, é nada mais que isso. Há uma determinação do governo revolucionário, né, aspas no revolucionário, de 64, que deve se fazer essa imagem de Tiradentes, essa aproximação. Ele já tinha sido tornado herói pela República, logo no início da República, mas depois, no período militar, ele é transformado nesse herói com imagens, com semelhanças ao Cristo. E aí existem várias versões, inclusive uma mais recente, de que, na verdade, a pessoa, o indivíduo que foi morto, não foi o Tiradentes, não foi Joaquim José da Silva Xavier. Na verdade, ele teria sido um condenado outro, miserável, em que a ação da maçonaria, através de suborno e de ligações com maçons que faziam parte do staff daquela época, substitui na hora do enforcamento, da execução da sentença. Por quê? Porque o indivíduo era executado com um capuz na cabeça. Então ninguém sabia. Você não via quem era que estava sendo. E o dado concreto que levanta essa suspeita de que pode ser verdade essa versão é de que aquela coisa dos quartejamentos, da colocação dos pedaços do corpo dele ao longo da estrada que ligava Rio a Minas, a cabeça teria ficado lá na praça pública em São João del Rei. E essa cabeça some na primeira noite que foi colocada, ela desaparece. Por quê? Porque, diferente de hoje, não tem todos esses mecanismos de exposição da pessoa nas mídias, de YouTube, etc. Ao longo do caminho não se sabia quem era, mas lá na cidade dele sabia. As pessoas veriam aquela cabeça, não, essa cabeça não é a cabeça dele. Então deram fim na cabeça, a cabeça desapareceu. E um pesquisador esteve no Congresso francês, Assembleia Nacional da França, que é a Câmara dos Deputados de lá, e consultou no livro de visitas e encontrou uma assinatura que ele submeteu a teste grafotécnico e confirmou que era a assinatura de Joaquim José da Silva Xavier, acho que 2 anos depois da suposta execução dele. Então, se diz que foi a maçonaria, que tem realmente, sempre teve muita influência em questões políticas, agiu em vários lugares, por exemplo, aqui na questão da revolta da Sabinada, que se falou na semana retrasada, por conta daquela situação das pessoas que foram encontradas escravizadas em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, o líder da Revolução Farroupilha, esteve preso aqui no Forte São Marcelo, e se diz que, por força dos sabinos, da Sabinada e de lideranças da maçonaria, conseguiu-se a fuga dele e a maçonaria financiou a volta dele para o Rio Grande, de Bento Gonçalves. Então, assim, a maçonaria sempre teve força. Então, é possível que essa versão de que não se executou a pessoa de Joaquim José da Silva Xavier, mas uma outra pessoa e que ele foi levado para a França, seja real. Brinca, pode ter sido a pessoa jurídica e não a pessoa física. Exatamente. Né? Então, assim, tá lá, tá com capuz, é ele, mas entendi. Que ele teria sido salvo dessa forma. Nós estamos conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia com o professor, historiador Jaime Nascimento, falando um pouco, debatendo um pouco sobre essa situação da Inconfidência Mineira, feriado de hoje, 21 de abril. Então, não seria nada mais justo do que a gente debater sobre esse assunto num programa que fala também, cotidianamente, sobre política. Então, só para situar, principalmente quem sintonizou agora na Rádio Band News FM. Mas por que esse feriado? Porque, vamos lá, a gente tem... a situação foi em 1789. A gente teve, em 1798...
A Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, que bebe um pouco nessa fonte também do ideal da Inconfidência. Aí eu vou mais além. A gente vem tempos depois com a independência da Bahia, por exemplo. Por que a Inconfidência Mineira foi a escolhida, por exemplo, para ser um feriado nacional e a independência da Bahia ou a Conjuração Baiana não foi escolhida? O Nordeste praticamente é apagado desse processo histórico nacional. Por conta da concentração de poder que passou a existir já com o final do Império e o início da República, né? Houve um deslocamento do centro de poder no país e isso se afirmou justamente na região sudeste, aqueles 3 estados que a gente fala sempre, Rio, São Paulo e Minas. Então, isso é um assunto dos mineiros, até porque a proposta não era de independência do Brasil, era de criar lá assim, uma república mineira, né, para eles mineiros, não para libertar o Brasil do jugo colonial português, nada disso, era para Minas apenas. Então, assim, não diz respeito a nós, mas como Minas passou a ter, durante aquele período do início da República, se fala assim, da política do café com leite, né, o café de São Paulo e o leite de Minas passou a ter essa projeção e aí resolveu-se que, bom, é um feriado importante, vamos criar, como aconteceu depois no governo da presidente Dilma Rousseff, que por canetada e por sugestão de um deputado mineiro, e ela que é mineira de nascimento, né, fez a vida política dela no Rio Grande do Sul, mas ela é mineira, ela resolveu deslocar o Dia da Poesia, que era o 14 de março, dia de nosso maior poeta da língua portuguesa, Antônio Frederico de Castro Alves, ela resolveu transferir para o dia do nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Todas as honras a Carlos Drummond de Andrade, mas Carlos Drummond de Andrade vai se separar. Então, assim, por quê? Porque uma mineira resolveu fazer isso. Não, eu vou mudar do aniversário de Castro Alves para o aniversário de Carlos Drummond de Andrade. Então, essa é a questão dos mineiros. Não tenho nada contra, inclusive nós já demos governadores e presidente da República que nasceram no solo baiano, o caso de Newton Cardoso, que nasceu aqui e foi ser governador de Minas, e de Itamar Franco, que nasceu, passou algumas horas aqui no Porto da Bahia, mas de qualquer forma ele nasceu aqui. Então nós demos lá governadores para Minas. Então, nada contra os mineiros, mas essas articulações políticas é que justificam o fato de esse acontecimento tão específico, tão isolado, que não atravessou fronteira nenhuma, seja uma data nacional e as nossas não sejam. Agora, o 2 de julho, que até já está se aproximando também, a gente completa agora 200 anos, esse ano do 2 de julho, teve essa importância, como o professor colocou, de fato, não foi uma libertação para a Bahia, foi uma libertação para o Brasil, e no máximo que a gente teve foi, acho que na época, quando Lídice da Mata era senadora, conseguiu colocar no registro das datas históricas do Brasil o 2 de julho como uma data comemorativa nacional. Mas o feriado, para poder ter uma importância, um peso maior, isso não aconteceu. Não, na verdade não foi Lídice, foi Alice Portugal como deputada. Foi Alice isso aí como deputada? Tem uma questão que é maior, porque com a Constituição de 88 se acabou com a possibilidade de ficar criando feriados. Então não se pode mais criar feriados no Brasil. Os que tinham foram mantidos, mas não se pode criar outros. Foi por essas e outras que o presidente Lula também cometeu uma gafe, disse que ia tornar o 20 de novembro feriado e terminou não conseguindo, porque é proibição legal, não pode criar mais feriados. Então, quem tinha... Teve. E assim, a possibilidade era de 2 a mais. Então, 2 para o federal, 2 para o estadual, 2 para o municipal. Então, você pode criar mais 2. Daqui para diante não cria mais nenhum. Então, as vagas, né, já foram preenchidas. E eu não sei se a questão do feriado é tão importante assim, porque, por exemplo, o Aniversário de Salvador não é feriado. Não, nem municipal. Nem municipal. Então, assim, a questão não é bem o feriado, é a lembrança, a comemoração, a importância que você dá a essa data. E no nosso caso, do 2 de julho, independente de nós comemorarmos esse feriado que é nosso, particular, aí sim deveria existir... Embora o governo federal não possa mais criar feriado, então não pode mais ser um feriado nacional, ele deveria fazer a divulgação, dar toda a importância, fazer toda a reverência a essa data, no geral e no particular nesse ano do bicentenário. Nós demos uma grande contribuição. Qual era a questão de ganhar a Bahia? Até ontem vi uma matéria falando da importância de Feira de Santana, etc. Nós somos o meio do Brasil.
Então, ganhar a Bahia significava acesso às províncias do norte, como se dizia, que é o norte e nordeste hoje. Era controlar todo esse território. Então, nós éramos o meio de caminho. Ganhar a Bahia para um lado ou para o outro era muito importante, porque nós temos o maior entroncamento rodoviário do Brasil hoje. As principais estradas que ligam o Nordeste, o Norte ao Sul e Sudeste passam pela Bahia. Então era importantíssimo do ponto de vista geográfico e geopolítico ganhar a Bahia. Por isso a independência da Bahia foi importante para o Brasil. Então o Brasil tem que reconhecer isso e transformar numa data conhecida em todo o Brasil, que, por exemplo, a gente aqui ouviu falar da questão da Revolução Farroupilha, da Revolta Farroupilha, a gente da Intentona Comunista, de outros acontecimentos fora a Inconfidência Mineira, e não se ouve lá falar da nossa data aqui. Então, isso é que deve ser cuidado pelo governo federal para transformar de fato em uma data nacional, que todo o país saiba dessa data. Agora, a Inconfidência Mineira, professor Jaime, ela de alguma forma interferiu em outros movimentos, em outros pontos do Brasil? Por exemplo, a Conjuração Baiana, ela sofreu interferência da Inconfidência Mineira ou não? Sim, mas na verdade é replicar influências que vinham de fora, notadamente a influência da Revolução Francesa. É daí que vinham esses ideários. Então todos daí tinham. Que entra a maçonaria também, né? Também fazendo esse trânsito de informações, né? Nós estamos falando do período em que a circulação de ideias era muito restrita, de documento, de livro, de panfleto. Então, quem tinha condição de fazer isso eram esses organismos. No caso da maçonaria, era um organismo transnacional, né? Podemos dizer que a maçonaria é a primeira multinacional da história. Então, eles faziam esse trânsito de ideia. Então, na verdade, a Revolução Francesa que faz isso. Sai de um período de um governo monárquico e vai para um governo republicano. Essas ideias de igualdade, de liberdade, de fraternidade, de que os homens são iguais, não tem aquela ideia do rei, do sangue azul, que é um emissário de Deus na terra, não. Que os homens são iguais, que o governo que deve reger os homens é um governo republicano, votado, com eleição. Então, essas ideias que vão passando nesses movimentos todos, tanto na Inconfidência Mineira, como na Conjuração Baiana, como aconteceu na Revolução Pernambucana de 1817. Então, todos esses eventos vão sendo influenciados por essas ideias que vêm da França. Agora, professor, além do Joaquim José da Silva Xavier, o conhecido Tiradentes, tem outros personagens apagados diante dessa condição da Inconfidência? Porque, por exemplo, quando a gente pega a independência, a gente tem tentado fazer o resgate de vários nomes que por muito tempo ficaram à margem da história. Lá também aconteceu isso, em Minas Gerais, na Inconfidência? Sim, mas por um movimento diferente. Eles foram intencionalmente apagados porque eles também queriam, né? Porque eram pessoas ligadas à elite de Minas. Porque qual é a grande questão? A produção de ouro tinha baixado. Havia impostos que tinham que ser pagos. O governo da coroa portuguesa estabelecia um período em que, tudo bem, de 5 anos aceitava que fosse pago menos imposto do que o que era devido. Só que aí ele vai decretar a derrama. A derrama é o quê? Cobrar todos os impostos de uma vez só. Os 5 anos de imposto de uma vez só. Então, quem mais se preocupa com isso é a elite de Minas Gerais. Então, essas pessoas, no frigir dos ovos, elas são anistiadas. Há um degredo aqui, pega do Brasil, bota para fora, uma outra colônia portuguesa e tal. Mas o único que foi condenado à morte foi o Tiradentes, porque justamente ele era o boi de piranha. Então, os outros são, porque eles não querem ser incluídos nisso. Então, os nomes que são apagados de forma intencional, combinada. Ó, tira esse aqui e tal, e inocenta esse, inocenta aquele, e dá uma pena de perder o cargo público, porque tinha pessoas de cargo público, tinha oficiais de justiça, quer dizer, pessoas da justiça, tinha outros militares. Então, esses são anistiados. Então, o nome é apagado, na verdade, porque eles não são arrolados para não bota meu nome nisso aí, não. Mas, no caso nosso, por exemplo, não. As pessoas são apagadas da história de forma intencional, porque não só apenas os 4 que foram sentenciados, e aqui você veja a crueldade da coroa portuguesa, que lá foi aqui foram 4. Enforcados, esquartejados, sentenciados, expostos na Praça da Piedade. No caso da Conjuração Baiana. No caso da Conjuração Baiana. Então, há um universo, muitas pessoas outras, que foram aí justamente investigadas, acusadas. O Arquivo Público do Estado publicou os autos da devassa da Conjuração Baiana. São 2 volumes, sei lá, 400 páginas cada um, por a quantidade de documentos do processo e de nomes que foram envolvidos. Mas aí é justamente como não se sabe
evento em si, que dirá do nome das pessoas. Quer dizer, é uma falta de divulgação dessas informações. Mas a informação há em relação aos nomes de várias pessoas, de vários estratos sociais. Não é como em Minas, a elite. Aqui teve gente. Por isso que um dos nomes é dos alfaiates, porque tinha até alfaiates participando desse movimento. Agora, esse período nosso, que bebe nessa fonte da Inconfidência, é agosto, né? A Sim. conjuração. É agosto. É agosto, mês de agosto, tá. Outra dúvida, além dessa influência que vem da Revolução Francesa, que vem um dos pontos da maçonaria, por exemplo, teve algum tipo de financiamento de fora, de algum país de fora, que queria, de alguma forma, ajudar o Brasil nesse processo, ou de bom grado, ou com interesse? Porque a gente já viu em outros pontos históricos de, entre aspas, revoluções no Brasil, que houve interferência internacional no processo. No caso específico da Inconfidência, porque a gente tinha essa ligação com Portugal, com a Europa. Havia outro país interessado que ocorresse isso ou não? Ou foi nutrido pelos próprios brasileiros mesmo? No caso lá, nem brasileiros, né? Dos mineiros, é coisa do terreiro deles lá mesmo. Quer dizer, qual foi a grande motivação? Era não querer pagar os impostos. Sabia, já estava anunciado, vai haver a derrama, ou seja, vamos cobrar 5 anos de imposto, vocês vão ter que pagar, porque a produção de ouro foi baixando. O ouro que existia em Minas naquela época, que se conseguia extrair, era o que chama de ouro de aluvião. Ele fica na flor da terra. E naquela época não tinha tecnologia para cavar, para fazer como hoje, 100, 200 metros no fundo da terra, né? Hoje existe maquinário para isso. Então, foi diminuindo a produção, a quantidade de ouro que tinha que se mandar para Portugal como imposto não se mandava e, sim, primeiro ano, segundo ano, no quinto ano, vocês vão ter que pagar tudo de uma vez só. Então, foi uma questão localizada com interesses financeiros. Não foi uma questão de vamos libertar o povo. Por exemplo, não havia proposta de libertar escravizados. Eles iam continuar escravizados na República Mineira. Então, era uma questão local, digamos assim, do terreiro de Minas, né, do fundo do quintal de Minas, e que não atingia ao Brasil. Nem tinha interesse exterior. O interesse era só localizado entre eles mesmos. Diferente no nosso caso, houve até conversas com diplomatas dos Estados Unidos, por exemplo, para ajudar aqui na nossa conjuração, na conjuração baiana, na revolta dos alfaiates, porque havia esse contato, esse diálogo, justamente pela grande presença da maçonaria, que a maçonaria sempre foi muito presente na Bahia e em Salvador. E a igreja, onde é que estava nesse processo? Ela sempre foi muito forte, muito influente, né? A igreja, nesse caso, ela se divide, porque existiam e existem ainda hoje membros da igreja que pertencem à maçonaria, né? Estou falando do passado, estou falando do presente, porque a maçonaria não é uma religião, né? A maçonaria é uma organização que se pode dizer que trabalha com outros signos e, por exemplo, ela não quer saber qual é a sua religião, ela quer saber se você tem religião, porque é um princípio da maçonaria, você tem que ter qualquer religião, mas você tem que ter uma. O ateu não pode ser maçom. Então você pode ser do candomblé, católico, o que for. Você tem que ter religião. O ateu não pode ser maçom. Então ela tinha e tem ainda. Então, no caso, alguns membros da igreja eram maçons e comungavam dessas ideias, né, libertárias. E outro lado, você sabe que até a proclamação da República, a igreja era ligada ao Estado. O Estado era a coroa portuguesa, era o Império Brasileiro. Então, essa parte da igreja concordava com tudo o que acontecia do ponto de vista da exploração, tanto do governo da coroa portuguesa quanto do governo imperial brasileiro, no período do Império. Perfeito. A gente está conversando aqui com o professor Jaime Nascimento, falando um pouco sobre o feriado da Inconfidência Mineira, dos personagens e o quanto esse movimento influenciou outros movimentos no Brasil, inclusive um pouco aqui o estado da Bahia. Mas estamos nos nossos minutos finais, professor. Quero lhe agradecer mais uma vez ter aceitado nosso convite, ter vindo aqui à nossa Band Bahia, dizer que os microfones estão sempre abertos e é assim importante a gente falar de história, misturar um pouco com a política, que é um pouco do viés do programa, na TV aberta, no rádio, é sempre importante, né? Sim, um dos nossos que vieram mais cedo, a Frânio Coutinho, ele dizia que o conhecimento da história deve existir para a glória do passado e a crença no porvir. Nós nos organizamos enquanto sociedade conhecendo os que vieram antes fizeram. Isso é necessário e é importante para que a gente não repita certos erros. A grande questão é essa.
Pois bem, então a gente conversou com o professor Jaime Nascimento. Quero agradecer a você pela audiência, você que nos assiste aqui em Salvador, você que está aí na região metropolitana. Tem alguém aí que está descansando, aproveitando esse feriadão do 21 de abril, mas passou aqui no rádio, passou aqui na televisão, achou interessante o tema, parou para assistir. Então, agradecer a você também que está nos acompanhando em Sergipe, em Aracaju, ali nas imediações ali da capital do Sergipe, ali Barra dos Coqueiros. Então, muito obrigado pela audiência e lembrar vocês sempre do nosso canal do YouTube, Band News FM Salvador. Você pode se inscrever nesse canal do YouTube, ativar o sininho toda vez que a gente tiver o nosso programa ao vivo. Se você tiver o aplicativo no celular, você vai receber a notificação. E lá também, nesse canal, você encontra todos os programas Boa Tarde Bahia, desde julho, desde quando a gente começou, desde quando a gente estava engatinhando, você encontra todos os programas lá na íntegra. Lembrar também do nosso site www.bandnoticiasba.com.br, que lá você encontra também, além das notícias atualizadas, os nossos podcasts, as colunas. Tem lá o Esse é o Ponto com Victor Pinto, é esse que vos fala, tem lá às vezes dando os pitacos da política. E nos canais de streaming, Deezer, Spotify e outros, você procura Band News Salvador, Band News FM Salvador, e você também vai encontrar os podcasts que são produzidos aqui por nós, sempre com a data específica, um tema bacana. Então, onde você estiver, seja no rádio, seja na televisão, seja no computador, no celular, no tablet, você encontra os nossos conteúdos que são feitos com muito carinho, com muito afinco, com muito esmero, para deixar você atualizado e bem informado, tá certo? Um excelente final de semana a todos, curtam bastante o feriadão, esse feriadão de Tiradentes, que na segunda-feira, 14h, a gente retoma com o nosso programa, eu e Maria Lorena, aqui na bancada, falando de muita política e, como sempre, deixando você muito bem atualizado. Um forte abraço a todos e até uma próxima edição. Tchau, tchau.